Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento, um elevado teor de cultura. Desta feita, além do entretenimento, temos uma pessoa ligada, muito ligada, focada ao teatro, à poesia e às artes em geral. Estamos falando de Paula Valéria Andrade, uma pessoa fenomenal, colocou o estudo aqui em polvorosa, fala pelos cotovelos, felizmente, fala muito, mas fala bem, e tem um cabedal, tem uma trajetória literário-artística que é para poucos. Vocês vão perceber que a trajetória dessa moça deixa a gente até preocupado. Como é que ela encontra tempo para fazer tanta coisa? Mas eu imagino que a situação familiar dela não deve ser muito tranquila, porque trabalha de manhã, de tarde, de noite e não tem jeito. Estou falando de Paula Valéria, artista multifacetada que eu tive o prazer de conhecer, poeta, diretora de arte, e escritora, professora de arte. Você milita você dá aula desde muito tempo? Sim, eu na verdade, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. E aí antes dele falecer, eu fui fazer filosofia e tal, e aí ele falou, olha, você sabe que no Brasil filosofia você vai ter que ser escritora, né? Professora. Porque não é um país que tem assim, condição de financiar filósofos para pensar um sistema com bolsas de estudo, enfim, é mais complicado que você está na Europa e nos Estados Unidos. Eu falei, não, eu sei. E aí eu fui fazer magistério, até porque o magistério me ajudava ele faleceu quando eu tinha 17 anos, então me ajudou a pagar a universidade, ajudar a minha mãe e tal. Então eu fui estudar magistério para ter uma profissão desde jovem. E aos 17 anos eu fui emancipada para poder trabalhar na primeira escola como professora, porque eu ainda era menor quando eu me formei. E aí eu trabalhei desde muito cedo com pré-escola e com primário. E aí logo depois, na faculdade de arte que eu fiz desenho industrial e comunicação visual, eu comecei a ser professora de arte para criança. Já não era mais só professora primária, eu consegui fazer esse upgrade, né? Consegui subir para um cargo de ser professora de arte no Instituto Santo André, no Rio de Janeiro, que é lá em Botafogo. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada aos 17 anos e meio. E eles me deram esse espaço e a partir daí eu comecei a trabalhar com criança, a desenvolver artes plásticas, oralidade, teatro, fazer oficinas de literatura infantil. Isso te dá uma base miserável. Isso, então desde muito jovem eu trabalho com literatura infantil como professora e por isso que meu primeiro texto veio aos 21 anos e eu ganhei esse primeiro prêmio. E nós trouxemos você para cá por causa dos dois lançamentos que você fez simultâneo, ou seja, pela Editora do Brasil, a Beija-Flor e o Girassol, que é de uma sensibilidade fantástica. Muito obrigada, Ralph. Olha, eu fiquei impressionado. E pela ilustração também. São aquele moço, como é que é? O Juan. Juan San... o Luiz San Vicente, né? Luiz San Vicente, ele é muito interessante. É um ilustrador mexicano que já ilustrou em vários lugares do mundo, tem prêmios internacionais. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que selecionaram ele. Na verdade, eu tinha pensado em um ilustrador brasileiro, mas não cheguei a mencionar. E a Editora do Brasil me trouxe surpresa. Quando eu vi o livro, eu fiquei fascinada também. Porque você também poderia ilustrar o seu próprio livro. Isso, mas eu não quero mais. Eu quero exatamente porque eu escrevo desenho. Os livros de pano eu sempre fiz, desenhei, escrevi. O livro de pano, você falou o livro do pano. Mostra um livro de pano, por favor. Parece que ele não está mais no Ele saiu do mercado. Por gentileza, pega, esse livro é fantástico. Explica por gentileza. Esse aqui foi o pioneiro. E aí depois veio o Auau Lambão. Né? O Auau Lambão era um cachorro que não se conformava em ser pequenininho aqui. E aí ele resolveu virar um leão. Então esse foi o leão. O sonho dele não era virar um cachorrão. Modesto. E aí para isso acontecer, o que acontece? Ele vai andando pelo livro, ele mamava, comia, não crescia. E aí ele tinha uma casinha, ia para o casarão, ele lá tinha e ninguém fugia dele. E ele ficava desafiado, que ninguém tinha medo. Ele falou, eu quando crescer eu não quero ser um cachorrão, eu quero ser um leão, para todo mundo ter medo de mim e tal, eu rugi e tal.
E aí ele descobre que não dá para mudar a natureza. E um dia ele está na casa, ele entra dentro da biblioteca, lê o livro, lê o livro, lê o livro, e ele descobre que pelo mundo da imaginação ele pode ser qualquer coisa. Aí ele entra dentro do livro e se transforma num leão, porque pela imaginação você pode ser o que você quiser. E aí o livro, ele exatamente tem esse mecanismo que a gente chama, na época, chamava de mecanismo de transformação, que é um livro-brinquedo, onde a gente tinha peças, e foi esse o projeto que eu desenvolvi o design, junto com a Isis Valéria Gomes, que é minha mãe, e foi professora. Então, eu também, além de professora, tive uma mãe professora, que também desenvolveu isso comigo. Isso é uma benesse, né? Então, eu não posso deixar de citar a Isis Valéria, que é minha matriz, a qual eu aprendi todas essas coisas muito jovem. Inclusive, ela me orientou muito na época que eu estava estudando para fazer as oficinas literárias que eu fiz, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que existe, vai fazer 50 anos agora, que é a minha idade, né? E que é uma fundação que... Você tem 50 anos? Eu tenho 50. Tá velhinha, em julho do ano passado. Eu já tenho meio século. Então, ó, aí o Uau Lambão vira um leão. Então, esse foi o primeiro livro, ganhou, apesar a gente começou a fazer uma coleção, tem o Uau Lambão, Neneca Peteca, Leonora Cenoura, e sempre elementos de animais com a natureza. E depois saiu o Muzzy. O Muzzy foi o meu primeiro autoral, porque esses eu era ilustradora da Isis. E comecei a fazer o livro objeto. E esses livros ganharam prêmio, e aí eu descobri que eu podia inventar minha própria história e desenvolver, até porque eu desenvolvia com as crianças em sala de aula. Claro. E aí, na época, a BBC de Londres, via Apple, que foi a editora que nos procurou para realizar isso. Você vê que parou de ser produzido, a Apple produzia. Isso era um misto de confecção com serigrafia, uma editora híbrida. Foi na Moca, foi um sucesso na época. Então, aí a gente fez o Muzzy. E o Muzzy era um personagem da BBC de Londres, de um desenho animado que ensinava inglês. Então, o meu primeiro livro foi um personagem, um monstrinho verde, que era para aula de inglês de criança. E a partir daí ele foi para o mundo, porque eu fiz em português, aí o livro de pano foi junto com... ele foi bilíngue, foi em inglês, a gente traduziu em várias línguas, e aí os livros de pano foram para o mundo em inglês, espanhol, italiano, alemão. Não. E aí a gente extrapolou, e aí eu ganhei prêmio em Bolonha, ganhei prêmio na Alemanha, Whitehavens, que é um prêmio muito valorizado em Munique. E foi aí que a minha carreira, assim, disparou aos 21 anos. Eu ganhei o Jabuti com o Muzzy. 21 anos? 21 anos. Eu fui a pessoa mais jovem a ganhar o Jabuti na época. Hoje eu acho que tem gente que já... Não sei, eu não sei, mas eu acho que depois de mim já teve alguém mais jovem com menos de 20 anos que ganhou. Eu achei legal esse teu discurso, porque quando você começou a falar do Uau Lambão, eu imaginei o seguinte, bom, é sempre um lance de superação, de integração e tal, não, mas você extrapolou para o idioma, né? Não é uma rota fixada, é uma maleabilidade fantástica que só quem tem talento pode fazer isso. Obrigada, Rafa. Não, mas eu tive uma boa editora por trás, né? Então eu tive uma equipe, eu era muito jovem, mas eu fui muito bem assessorada. Como, na verdade, eu vou te dizer, eu tenho muita sorte com editoras, porque a Editora do Brasil é uma excelente editora, sim. A Escrituras é uma excelente editora, que é do meu primeiro livro de poesia, e agora a Laranja... Não sei se o Gadelha continua, o Gadelha. Continua, tá lá. E a Laranja Original, que tem 1 ano, é do Felipe Murro, e é uma editora que nasceu já com uma vocação maravilhosa. Esse livro que você lançou concomitante, o Amores Líquidos e Cenas... fantástico, pela Laranja. Pela Laranja Original, projeto gráfico do Guto Lacaz, que eu tenho a honra e o privilégio de ter recebido essa parceria, esse presente dele de fazer junto. Tem prefácio do Cláudio Willer, que é um doutor em literatura da literatura, e tem grafites do Celso Gitarri, tem 4 capitulares aberturas. Como que você conhece? Como que você consegue arrebanhar, amealhar tanta gente boa ao teu redor? Me explica, qual é o magnetismo? Eu acho que também... Sem modéstia, hein? Não, eu acho... Número 1, eu gosto de gente talentosa e gente boa. E essa questão de trabalhar com teatro e cinema me deu muita noção de coletivo, de trabalhar em equipe, de ser associativa... Porque o desenhista e o escritor,
ele acaba que ele às vezes fica muito solitário, né? Fica muito no indivíduo. Aqui a Simone Cis, Simone Sapiência Cis, que é uma artista urbana que eu gosto muito. Tem também, deixa eu mostrar, o Guto Lacaz aqui, ó, que lindo o desenho dele. E tem a Beth Nóbrega também, que eu convidei. Então, na verdade, esses artistas aqui do grafite... não posso esquecer jamais da grande caricatura que o Paulo Caruso fez para mim. Então, só para saber, nesse livro aqui, eu já tinha trabalhado com o Paulo Caruso numa exposição da América Latina, do Memorial da América Latina. Já tinha trabalhado com ele na cenografia dessa exposição, já tinha trabalhado com o Celso Gitarri e a Beth Nóbrega em 2006 num projeto chamado Sprays Poéticos, que a gente fez para a Casa das Rosas com o Ricardo Carneiro, que é um parceiro meu também de músico e compositor poeta, projeto que a gente fez junto, de spray, poesia e fotografia. E sempre essa questão associativa de estar trabalhando com parceria, com equipe, com coletivo, porque eu acho que eu trago isso, não só por ter sido professora e ser professora, né? Porque uma vez sendo, sempre será. Essa coisa associativa de trabalho em grupo, como também teatro e cinema, porque você não faz um filme e nem um espetáculo teatral, mesmo um monólogo sem uma equipe. Você precisa de gente, né? Você tem que ter o texto, o diretor, o ator, o iluminador. Você tem uma equipe mínima ali para fazer. Você vê nos créditos de um curta um monte de gente. Exato. Então, diferentemente do escritor, que também não é sozinho, porque tem equipe editorial, mas ele elabora e leva... Intrinsecamente. Sozinho e leva, né? Assim como o desenhista, ele elabora e leva. A pessoa que está no teatro ou no cinema não é assim. Mesmo quando ela leva algum material, né? É claro que na editora é processado, mas é um outro processo coletivo. Claro. Né? As pessoas, você tem que estar muito mais aberto para as opiniões. Aliás, principalmente porque você tem que imbuir o pessoal a aceitar o que você fez. Exato, e você também não está falando sozinho, né? Sim, e mesmo que, por exemplo, eu escreva a dramaturgia de um texto e faça a direção de arte, eu tenho um diretor, eu tenho um ator, então eu tenho que estar ligada em como o outro vai comunicar isso, vai receber isso e qual é a contribuição que ele vai trazer, porque ele também é um artista. Essa conjugação também, você tem que respeitar que o outro também está somando e acrescentando a você coisas que às vezes você não pensou. Então é muito bom isso, né? E aí, continuando a coisa de professora, eu fui professora de criança e tal, e aí eu parei um pouco, depois fui trabalhar com teatro, fiz algumas oficinas de criatividade e aí voltei há pouco tempo, fui convidada pela Universidade de Belas Artes de São Paulo para ser professora na pós-graduação de direção de arte, cinema, TV Parabéns e vídeo. Aos alunos. Obrigada. E foi uma grande experiência. Eu me formei na Universidade de Belas Artes de São Paulo, então ter sido convidada por eles, na ocasião eles não sabiam que eu tinha sido formada, porque o coordenador me convidou de outro período, né, pela idade que eu tenho, tem muito tempo. Na época não era nem universidade, era faculdade ali na Vila Mariana, hoje já tem várias especialidades, vários endereços, eles têm até em Sorocaba, cresceu muito, virou universidade. E eu tenho a honra e orgulho de ter sido chamada para trabalhar lá no lugar onde eu aprendi poder lecionar. E como é que você consegue escrever para adulto e infantil ao mesmo tempo? Então, são coisas bem diferentes, né? É como cinema e teatro, são linguagens diferentes, são coisas diferentes. Mas eu acho que assim... Você muda a chave simplesmente? Eu acho que você... como é que eu vou dizer? Você tem treinamentos diferentes, são formações diferentes, porque você, para trabalhar com criança, você tem que ter toda uma formação da psicanálise dos contos de fada, literatura infantil, existem... É uma empatia quase que impossível hoje. Não, a teoria os doutores e as teorias literárias de literatura infantil são muito específicas e diferentes de quem escreve para adulto. É uma linguagem, é uma especialização. Mas eu fui me especializando, eu fui estudando isso ao longo da minha vida, desde muito jovem, porque eu era professora de criança. Trabalhei na Biblioteca Manuel Lino Costa, na Lapa, com apoio da Fundação e do Lions Club. E aí trabalhava criança na Lapa, criança de rua. Mas, Paula, foi isso que me chamou a atenção. O teu trabalho com crianças já faz algum tempo. Isso, é desde jovem. Pois é, mas não, já faz algum tempo que você interrompeu. Sim, não, eu interrompi porque depois que eu entrei no universo de cinema e teatro, isso absorve muito. Lógico. Então, isso que eu quero dizer, na verdade, eu fui fazendo coisas paralelamente. Eu tive momentos, assim, eu tive momentos de literatura infantil, aí eu dei um tempo, entrei no teatro. Não, primeiro eu entrei no cinema. Primeiro eu fui trabalhar com publicidade na DPZ, eu fui para uma produtora eu fui para a área de rádio e TV da DPZ. E aí de lá, porque eu não aguentava ficar só desenhando sozinha, eu gosto de gente. Aí eu fui para o estúdio para
para trabalhar com gente. Eu pedi para me transferirem, e me transferiram. Aí eu fui ser assistente de um roteirista, ao mesmo tempo trabalhava com cenografia. Eu sempre tive esse duplo de escrever e desenhar. Eu acho que é bem colocado, né? Geminiana, né? Geminiana. Ascendente é leão com gêmeos. Então, essa coisa que dia geminiana. de junho? Não, eu sou leão com ascendente em gêmeos. Ah, então no finalzinho. Mas eu já passei dos 30, eu sou mais geminiana hoje, né? Dizem que a gente é mais ascendente depois dos 30. Então, na verdade, eu sempre tive essa coisa meio dupla e múltiplos interesses, muito curiosa. E aí, quando entrei em publicidade, fui trabalhar produtora de cinema, de filme, fui fazer comercial de TV, aí fui fazer documentário, aí fui estudar isso, fui aprender isso. E trabalhei anos nessa. Eu, com 24 anos, fui diretora de arte de uma produtora de filme. E aí me deram esse cargo e eu comecei a fazer cenografia e figurino, fui fazendo isso. Aí eu resolvi estudar teatro, porque eu já tinha feito a Belas Artes, eu fiz desenho industrial na PUC do Rio, depois fiz a Belas Artes em São Paulo, que é educação artística e comunicação visual. Então, nessa área artística visual, eu já tinha 3 formações, quer dizer, 2 faculdades com 3 formações que eu fui desdobrando, sempre estudando muito, né? Eu gosto de estudar. Estou tentando contabilizar tudo que você está falando, não estou atingindo. Não, porque você é jovem. Eu falo rápido demais. Não, porque você é jovem. Eu falei brincando que 50 você é velhinha, porque eu tenho 70, então obviamente Não, mas 50 é meio século, né? É uma idade boa. Fala meio século, pesa, né? Pesa, mas eu não tenho problema com isso, porque meio século, nossa! Eu gosto tanto mais hoje de mim do que quando eu tinha 20 e poucos anos, é tão interessante. Literalmente mais madura e mais gostosa, obviamente. O Beija-Flor, a Beija-Flor e o Girassol. Então, como eu dei um tempo, porque eu fui para cinema, teatro, tudo isso foi me absorvendo, desenvolvendo, eu fui fazer oficina de teatro e tal, aí eu dei um tempo e eu parei de mexer com isso. Aí eu morei nos Estados Unidos, é um caso à parte e tal. Quando eu voltei para o Brasil, em 2010, entre 2008 e 2010 eu voltei para cá, eu já tinha feito esse texto, porque antes eu fui fazendo livro de arte e educação, né? Tem o livro didático da Editora do Brasil em 2000, os livros de poesia, eu fui desenvolvendo todo esse outro lado. Aliás, o livro didático explodiu, né? Explodiu. Pelo que eu soube, explodiu. Nós vamos falar sobre ele, mas em relação ao Beija-Flor, eu senti que eu tinha perdido um pouco esse território de quem já tinha feito tanta coisa para criança, e é uma coisa tão interessante. Ficou com medo de perder a sensibilidade. Isso, e daí eu pensei, poxa, eu quero retornar para esse universo, porque é um universo importante. Eu acredito que a gente transforma a sociedade para uma educação, e uma educação com criatividade, com respeito ao indivíduo, sem opressão. Pena que os livros estejam ainda muito caros, né? Não são tão palatáveis no bolso. Né? É um livro muito bem feito. O teu livro é um livro muito bem feito. Obrigada. A história é ótima. Não, a história... Bom, eu falo da história porque eu vi um lance de observação e de superação muito interessante. E lealdade, afinidade, amizade... Amor e companheirismo. Foi fantástico. O resumo desse livro é amor e companheirismo. E, na verdade, deixa eu pegar ele um pouquinho. Quando eu fiz esse texto, de uma passarinha que sofreu um incêndio, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou contra os incêndios criminosos que existem e as questões ecológicas do Brasil. E também eu passei incêndio 2 vezes na vida. Uma quando tinha meses, eu passei um incêndio, pequenininha, saí na escada Magiro com meses, saiu até no jornal lá no Rio. Você já era protagonista desde essa já era fogo desde pequeno. Aí eu vivi isso, até minha mãe disse que foi uma história assim que o bombeiro pegou, me amarrou assim, desceu a escada, ela viu, nossa, minha filha está indo embora, ficou com medo, né? Logo depois desceram ela, mas foi uma situação na nossa vida que eu acho que ficou no meu inconsciente, né? Então tem essa coisa. E depois, mais velha, teve um dia que eu estava montando um cenário do Peter Pan, no teatro que hoje é o Renault, era o Paramount na época, foi até a Hebe Camargo que inaugurou o Teatro Paramount, na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu estava montando esse cenário, que até eu ganhei prêmio depois com esse cenário, a PCA do Peter Pan, que foi um musical que a gente fez. E eu estava montando esse cenário, eu saí de lá muito de madrugada, cansada, e tinha um amigo meu, um pessoal, uma república de 4 amigos que moravam juntos. Eu falei, gente, deixa eu dormir aí, porque eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, assim, 23 anos. Eu falei, vou dormir aí, porque eu não vou para casa, que eu tenho que sair daqui às 4 daqui às 8. Então, o tempo de eu ir e voltar não dá para dormir. Aí, na rua, eles moravam na Brigadeira. Tudo bem, fui lá dormir. E interessante é que,
como eu estava na casa de amigos nessa batida corrida de trabalhar, eu dormi meio de roupa, assim, e tal, na sala lá, caí num canto do sofá e tal, e de repente começaram a gritar fogo 1h30 depois. E aí todo mundo saiu correndo, só que eu estava vestida, eu saí correndo. Então a gente ainda viveu esse incêndio depois de adulta. Que não aconteceu nada, passou no meio da fumaça, a gente não se machucou, mas eu vivi um incêndio neném, com meses e adulto. Então essa história do fogo é uma coisa muito forte dentro de mim. E essas coisas também que são imponderáveis, né? Eu estudei muito Deleuze em filosofia e tal, então o imprevisível, o imponderável é uma coisa que a gente não controla, né? As janelas dos imponderáveis. E essas questões catastróficas de tragédia, como a gente teve Mariana, como você tem um tsunami, como você tem um terremoto. Eu vivi em São Francisco, Estados Unidos, eu passei por alguns terremotos. Então, eu sou uma figura que passou por incêndio, por terremoto, eu passei por situações que a gente não controla. Não faltam experiências, né? E eu quis passar isso para a criança. O que a gente faz com uma coisa que a gente não controla e tem que superar? O que a gente faz? E aí a gente faz o quê? A gente busca ajuda. Um une a força do outro, né? Quer dizer, a superação da Beija-Flor foi o girassol que ajudou. E a superação do girassol foi ela que ajudou. Com o biquinho. Com o biquinho, que molha e tal. E também eu quis trabalhar essa questão do gênero, que também é uma coisa que hoje em dia é muito discutida, né? O que é o feminino, o que é o masculino? E aí eu joguei uma passarinha menina e uma flor menino, porque eu acho que isso também pode ser trabalhado, independente de heterossexualidade ou homossexualidade. O que é feminino, o que é masculino? O que é a ânima, o ânimos, o yin, yang, toda essa questão que a gente estuda no mundo adulto e que com símbolos a gente pode ir passando já para a criança de uma forma subjetiva, para que fique no inconsciente dela. Nós estávamos falando de prêmio. Você ganhou um prêmio, que até eu classifiquei Não, fantástico, né? Não, o Luiz foi muito feliz, né? Foi... Outra que eu gosto muito, que eu acho linda, é essa aqui, quer ver? Eu acho essa daqui uma coisa. Tem essa também do esguicho, quando ela salva com bico, né? Quer dizer, cada um usa o recurso que tem. Porque também é isso, quando você não tem nada, você usa o que você tem. Você não vai sonhar com uma coisa inatingível que você não alcança, você vai lidar com aquela sua realidade ali e na realidade achar uma solução. Eu não posso querer ser um piloto da NASA, né? A galinha não tem asas para voar, né? É isso. E o passarinho mergulha, mas não consegue ficar embaixo do oceano igual o peixe. Então a gente tem limitações, né? Sim. Limitações até de raça de gênero. Essa borboleta tá linda, né? Linda. A borboleta leleta e a abelhuda, que é a abelha uda. Essa abelhuda. Uda. Com essa questão de poesia, eu sempre trabalho essa questão fonética dos nomes. Isso desde que eu sou professora de abelhuda. Abelhuda, abelha uda. Eu tenho amigos que não me suportam por causa disso. E aí eu gosto muito desse, quer ver? Eu mostrar que para mim foi... Esse do beijo é lindo, né? Dar um beijo de puro néctar e amor. E essa, eu gosto dessa, porque isso tem uma visão meio cinematográfica, você vê de cima. Tem E como eu trabalho também com cinema, eu achei lindo esse... Né? Isso, ele faz... né? Porque ela está o tempo todo rasteira, aí quando ela volta a voar, que a asa está quebrada, ela recupera a asa, ela volta a voar e tem um outro foco, ela passa a ver a vida de cima. Daí, levando em conta que quem consegue consertar a asa é o girassol. E isso é que é bonito, porque a fraqueza de o outro pode ter solução. Às vezes o que pra gente é uma coisa, é uma montanha gigante para escalar, o outro consegue te ajudar e vice-versa. Eu fico imaginando o pai lendo para um filho ou uma criança, é fantástico. Agora, nós falamos que eu digo que você é laureado nacional e internacionalmente, mas tem especialmente que eu até classifiquei, uma foto que eu vou pedir para a Luciana colocar no vídeo. Bem-vinda, Paula Valéria Andrade. É uma honra tê-la conosco no 29º Salão Internacional do Livro de Turim, recebendo o seu certificado de Amor e Amore, nosso 5º concurso literário internacional, com o texto A Beija-Flor, Dodô e o Girassol. É uma honra tê-lo conosco, vinda diretamente do Brasil com sua mãe. Conhecer acima, essa é a palavra. Muito obrigada. Eu estou muito honrada e feliz, contente mesmo de verdade, receber esse prêmio,
porque esse livro fala muito de uma transformação pessoal minha e que, na verdade, eu gostaria que passasse para as pessoas essa sensação, esse sentimento de que a gente pode sempre se renovar. Estou muito feliz de conhecer a Cima, de ter vindo a Turim, conhecer todo esse trabalho importante de divulgação de brasileiros no exterior. Eu acho isso fundamental, principalmente português não é muito divulgado. Então, colocar bilíngue, fazer antologias, é tão lindo. Eu estou muito honrada, muito feliz. Feliz mesmo de estar aqui com vocês. Foi esse que você faturou? Foi esse. Esse livro, eu fiz o texto, e eu tinha feito o texto em 2005, 2006. Deixei ele esfriar. Muito escritor fala isso, a gente faz o texto, deixa ele esfriar. Aí você relê ele depois de um tempo já com outra emoção. Quanto tempo então você? Então, eu fiz ele em 2005, aí deixei ele lá guardado no meio de várias coisas que eu faço. Pois eu faço várias coisas quando eu tenho inspiração, eu escrevo. E deixei, porque eu não fazia coisa para criança há muito tempo. Aí eu tive a ideia de mexer nesse texto, porque eu vi o concurso internacional Itália-Brasil e tinha um prazo para enviar, eu tinha um mês. Aí eu vi e falei, eu tenho já um texto infantil, dá para eu retrabalhar. E aí eu retrabalhei ele, mas eu não retrabalhei a história mesmo, eu retrabalhei a métrica. Porque tinha limite de páginas, tinha limite, sabe quando... Isso é até muito bom para o autor. E você dá um trabalho poético, né? Isso, e aí eu retrabalhei a poesia, as métricas, as rimas, o ritmo, e como fazer isso caber dentro de um estilo gráfico, inclusive, né? Com uma grafia que ficasse interessante para o livro, até porque eu desenho, eu sei qual é o padrão de um projeto gráfico. E aí, quando eu refiz isso, eu mandei ele, assim, milimetradamente pensado. Eu falo isso porque isso faz toda a diferença. Quando a gente se prepara, é muito diferente quando você solta uma coisa só no impulso da inspiração. Eu retrabalhei ele todo. E aí, quando eu mandei, eu me lembro até que foi uma coisa muito curiosa, eu gosto de contar, porque eu fui no caixa eletrônico pagar a inscrição, que era para a Itália, e tinha que ser no Banco do Brasil. E aí eu fui, na hora que eu fui, já no fim da tarde, naquele horário assim que o banco está para fechar, tipo 3 e pouco, eu esqueci, ou deu erro num número, e eu fiquei muito nervosa e voltei. E tinha que fazer a inscrição, não foi muito, acho que foi uma taxa, sei lá, de R$80, não era muito, mas eu tinha que fazer a inscrição na data e no valor, naquele dia. Como e aí eu me lembro... deixou para a última hora? Deixei para a última hora, porque eu estava fazendo muitas coisas, trabalhando com muitas coisas, trabalhava com cinema, tinha acabado de fazer um longa, estava numa correria danada, foi em 2014. 2014, 2015. E aí eu me lembro que esse dia não saiu da minha mente, porque eu fui lá, eu errei, porque eu tinha anotado errado, e deu erro no número. Eu falei, não é possível que eu anotei isso errado. Aí eu voltei em casa a pé, lá em Pinheiros, na época eu morava em Pinheiros, ali na João Moura, voltei, procurei o papel, achei, e aí quando eu voltei na agência, estava fechada essa agência. Eu fiquei desesperada, e aí eu fui correndo mesmo, até a Teodoro Sampaio, numa agência lá do outro lado do Henrique Schaumann. Eu andei assim 6 quarteirões a mais, correndo desesperado, porque aquela agência demorava mais para fechar, alguém me ensinou. E aí eu cheguei na agência, eu fui a última pessoa que fiz, e aí eu fiz, eles fecharam. E aí naquela hora que eu saí, eu falei, nossa, tomara que vale o sacrifício, que não é possível ter que fazer isso para me inscrever. Isso então, foi para valorizar, foi para valorizar. E aí quando eu ganhei o primeiro lugar, eu falei, nossa, valeu, eu tenho me esforçado até o último minuto. Imagina se eu falasse, deixa, eu não vou participar. Então, realmente, eu até conto isso para a gente ter essa perseverança até o último minuto, né? Claro. E aí foi esse presente que, quando veio a notícia que eu ganhei, eu achei, porque eu já tinha ganho o prêmio em Portugal Poesia, que eu fiquei em 3º lugar. Quando ela falou que eu fiquei em 1º, em Torino, no Salão Internacional del Libro de Turino, na Itália, foi uma alegria, um êxtase, uma honra, porque exatamente eu já estava afastada do universo infantil, eu já tinha muito tempo que eu não estava mais trabalhando com isso. Por falar no universo infantil e tantas coisas que você faz, eu vou te fazer uma pergunta. Então eu voltei muito feliz com esse momento assim. E nós também ficamos. Tomara que não seja o último, né? Não, agora eu já estou com outras ideias, eu estou até pensando... Agora pegou no breu, pegou no breu. Escute uma sacanagenzinha, se você me permite. Claro, fica à vontade. Qual dessas atividades todas que você faz durante o dia de maneira insana, se você me permite, qual é a que mais você segura? Qual é a que mais te pega? Você gosta mais, né? Se é que tem, né? De repente, fala, não, eu gosto de todas. Eu gosto de todas, mas hoje, assim, porque tem fase, a gente não é uma coisa monolítica, né? Sim. Então, assim, quando eu era mais jovem, eu gostava mais de desenhar.
Teve uma época que eu gostava muito de fazer cenografia, subir em escada, pintar murais enormes, fazer com a minha mão, sabe? Eu tinha uma coisa muito física, porque eu era muito jovem, cheia de energia e tal. Eu gostava muito de trabalhar com cenário, figurino, teatro, cinema, porque era coisa de... Por exemplo, cinema, às vezes você caminha para achar uma locação, o cenário... É uma coisa muito física. Curte pacas, né? Você tem muita atividade física na arte, né? Mas aí, com o tempo, com a idade, eu fui também ficando mais interiorizada e mais em si mesma. Aí eu passei a escrever mais, então hoje eu gosto mais de escrever. Escute. Hoje eu sou mais escritora mesmo, eu gosto mais de ficar fazendo poesia, eu gosto de ficar retrabalhando um texto. Eu ia chegar lá. Tem uma poesia curta que você possa brindar o Speakinauta para encerrar? É de memória? Ou não? Lógico. Sacanagem. É outra sacanagem. De memória, porque eu não sou atriz assim para ter de memória. Não, mas você é poeta, uai. Eu sou, mas eu não sei meus textos de cor. Uma coisa, é a segunda pessoa, poeta, que também não consegue lembrar dos textos. Tem uma coisa que eu quero me desenvolver, é uma coisa que eu ainda quero me desenvolver, é exatamente ter minimamente alguns poemas meus já trabalhados. Na cartola, assim, para sacar, na manga. Assim, mas eu... Não tem? Não tenho, assim, então, de cabeça. Então, meus amigos, vocês vão me perdoar, é uma frustração danada. É uma poeta que não consegue lembrar. Mas tem um atenuante aí. Você acha que não lembra, justamente porque eles são muito naturais. Eles são... Eu acho isso. Eu acho que como eu escrevo e crio muito, eu sou muito criativa, crio muita coisa. Então eu não consigo lembrar o que eu fiz, porque eu estou pensando em coisa nova. Muita gente fala, o que você falou mesmo? Não lembro. Porque é espontâneo. Não, e são coisas diferentes. O verbal passa por um outro lugar para mim do que aqui. Tanto que quando eu preciso fixar muito um conteúdo, eu preciso escrever. Eu escrevo aula, eu anoto tudo. Quando passa para mim Eu escrevo e falo. E é diferente. Então eu acho que é isso. Eu não sei. Eu tenho... eu sou um pouco tímida, apesar de falante. Eu não tenho essa habilidade tímida, de imagino. Atriz. Eu admiro muito quem é ator e atriz, porque eu não consigo ter essa capacidade de interpretar, decorar. Mas eu posso ler um, se você quiser. Desde que seja muito pequeno. Talvez, vamos ver. Pequeníssimo. Tá. Que a Carla Seles vai adorar. Ela não me perdoa quando vem poeta aqui, eu não peço para declamar. Pequeníssimo. Um haikai, por exemplo. Esse é muito... O pessoal gosta muito, ó. Então vamos lá. A vontade é uma fome que volta. Voltagem aviva, gente. Avesso vestido. Inverso ao volátil. Universo certo. Perfeito. Carla Seles está vibrando. Ele é todo em V, então você vê, ele trabalha todo... Eu trabalho muito fonema, fonética, som, a sonoridade é importantíssima para mim. Até o Cláudio Willer, o prefácio dele, ele diz, Paula Valéria compara uma bela paisagem de uma cena de cinema, mas isso vale para o livro todo por ser tão visual e musical. Seu ritmo e... Menina, ao ensejo de agradecer você pela visita, eu quero agradecer a equipe técnica toda, que é muito valorosa realmente. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono. Muito obrigada. Você com uma protagonista internacional. Eu ganhei um concurso agora, eu vou sair numa antologia que eu acabei de passar em 2 concursos. Uma em Portugal e uma aqui no Brasil. A de Portugal, lusófona, é uma antologia de todos os países de língua portuguesa. Eles selecionaram poetas de Moçambique, de Macau, de Cabo Verde. E você nos representa. Eu estou lá representando, fantástico. Vai ser lançado no Consulado de Portugal em Paris. Sinto-me muito bem representado. Dia 14 de junho, eu estou nessa antologia. Então, eu estou falando porque vai para Portugal, eu estou nesse projeto. Eu vou estar ocupado, não vou poder. Também não vou poder. E tem outra que eu passei também, que foi o concurso da UBE, que é a União Brasileira de Escritores. Meu primeiro conto entrou nessa antologia, eu estou muito contente. Vai ser lançado agora também. Essa mulher Além disso, eu tenho que falar do Salão do Livro. Pode ser? Rapidinho. Rapidinho. Dia 29 de junho, a Beija-Flor e o Girassol vai estar no Salão do Livro para Crianças, no Rio de Janeiro, da Fundação Nacional do Livro Infantil. Então, 29 de junho, uma sexta-feira, eu vou estar lá conversando com as escolas, com as crianças. Tem o lance do sarau também, né? Então, eu também sou curadora de um sarau que é importante, que é o Feminino Infinito, que é uma vez por mês no Teatro Garagem, aqui na Lapa. E a gente já está na 8ª edição, ele dá muito certo. E a ideia exatamente é infinito, porque são sempre 8 artistas mulheres. A gente combina teatro,
literatura e artes plásticas. Então, você tem sempre uma exposição visual de uma mulher artista, fotógrafo ou artista plástico, ou desenhista. Isso. Não, mas é exatamente para valorizar, claro, porque você sabe que a cada 10 livros publicados, 9 são de homem e 1 de mulher, né? E a poesia feminina, por muito tempo, ficou de lado. Uma grande autora como a Hilda Hilst, por exemplo, ficou muito tempo deixada... Mas agora nós vamos reparar esse mal. Agora está uma grande retomada disso. Está perfeito. Tá? E aí também eu quero falar que em julho eu vou estar na Flip, entre 25 de julho e 29 de julho, na Flip, com esse livro. A Laranja Original vai estar lá com um barco. Mas você vai estar na estande da... Eu vou estar tanto na Laranja Original como no Sarau das Mulheres, que é uma casa que vai ter com 40 poetas convidadas. E agora, dia 26 de maio, na Casa das Rosas, tem também o Sarau das Mulheres Poetas, organizado pelo Rubem Jardim, que vai ter o lançamento de uma plaquete, que é um livro exclusivo... O Pequeno Rubem Jardim. O Pequeno Rubem Jardim, que vai ter... São 16 poetas selecionados de 450 que estão numa enciclopédia que ele está produzindo. Ou seja, uma opção de coisa, é um ano bem criativo. Não, eu ouço você falar, eu me canso. Eu sei. Menina, muito obrigado Obrigada, mais uma vez. Muitas Ralf, felicidades. muito obrigada. E agradeço também à jornalista Renata Rosa por nos ter pautado. A Renata Rosa é da assessoria Joribes, www.joribes.com.br. Telefone em São Paulo, 11 3721-3232. Você ia falar? Eu agradecer a Renata. Obrigada, Renata. Obrigada, Editora do Brasil. Obrigada, Editora Laranja Original. Você sempre será bem-vinda. As portas estão sempre abertas. Janelas também, tá? Sempre abertas. Para quem gosta de voar, a janela é maravilhosa. Perfeito. Voe conosco. Isso. Parece o jargão de a empresa de aviação. Propaganda de empresa aérea. Felicidades. Tá? Obrigada, Pessoal, eu sei que vocês se encantaram com essa moça que não para de falar, felizmente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.